Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Tear Chique. Hoje eu venho trazer para vocês, este lindo cachecol que eu teci no ponto cordão de tricô com esse tear circular de 24 pinos. Muitas pessoas, me mandaram foto desse tear, ele tem 24 pinos, circular, ele é de plástico, e muitas pessoas estão querendo fazer golas e cachecóis nesse tear. E eles acham que não dá. Eu queria tanto fazer, mas eu não consigo. Mas dá sim, fica muito bonito. Então, hoje eu vou estar ensinando para vocês como confeccionar este lindo cachecol, super fácil e rápido, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos também, para que todos possam tecer esta linda peça. Então, vamos lá iniciar a nossa videoaula. Bom, pessoal, para confeccionarmos o nosso trabalho, eu vou estar utilizando um novelo, tá? Branco, Tex 500. Você pode estar utilizando qualquer novelo da sua preferência. Eu vou utilizar este na cor branca, Tex 500, tá? Esse novelo, ele tá fechadinho, eu acabei de abrir. Eu vou estar utilizando também, este tear circular de 24 pinos, o ganchinho do tear, uma agulha de crochê e também uma tesoura, tá? Esses são os equipamentos básicos que a gente vai utilizar para confeccionar, então, o nosso trabalho. Bom, pessoal, nós iremos utilizar apenas 18 pinos deste tear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar colocando as franjas. Então, eu já cortei aqui, 18 franjas para eu iniciar o meu trabalho. E já deixei também separado mais 18 franjas para colocar no final. Então, antes, de você começar a tecer, você já corta um total de 36 franjas com 30 centímetros cada para a gente poder colocar no nosso trabalho, tá? Então, a gente vai fazer assim. Eu vou pegar, a minha franja de 30 centímetros, vou fazer um nozinho aqui, Vendo aqui, eu vou fazer um nozinho. E aí, eu vou colocar no pino. Certo? Eu vou fazer isso em 18 pinos. Faço assim, um nozinho. E coloco aqui, no meu pino. Certo? Eu vou fazer isso até eu completar 18 pinos e já retorno com vocês. Já coloquei aqui, os meus 18, pontos, as minhas 18 franjas. E agora eu vou começar a fazer a montagem dos meus pontos, tá? Porque eu não considero a franja como pontos. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer um nó corrediço e vou colocar aqui nesse pino de fora, tá? E aí, depois eu vou passar o meu fio, na frente dos pinos, na frente. E vou tecer. Tá? Vou passar aqui, uma carreira de ponto meia, para que a minha montagem dos pontos fique completa, tá? Eu já estou utilizando, a argolinha da franja para tecer o meu ponto meia. E esse vai ser praticamente a montagem dos meus pontos iniciais. Super fácil, né, gente? Então, você coloca as franjas e depois faz uma carreira de ponto meia para que seja feita a montagem dos pontos iniciais.
Então, eu faço isso, ó, nos 18 pinos. Só passar aqui na frente, ó, e está feito. Feito isso, eu vou começar agora a tecer o meu trabalho no ponto cordão de tricô. O ponto cordão de tricô, ele é composto por 2 carreiras, tá? Neste caso, eu vou utilizar o esinho e o tricô. Então, eu vou fazer uma ida de tricô, uma volta de esinho. Uma ida de tricô e uma volta de esinho para formar as nossas carreiras de cordão de tricô, tá? Então, eu venho aqui, ó, faço a minha carreira de tricô. Você vem, ó, com o seu ganchinho de cima para baixo, puxa o seu fio, vai formar uma argolinha, certo? Aí, você tira esse ponto do pino e recoloca a argolinha no pino e puxa. Tá, ó, busca o fio, faz uma argolinha, tira esse ponto do pino, pega a argolinha e coloca no ponto. Pega o seu ganchinho de cima para baixo, puxa o seu fio para cima, faz uma argolinha. Tira o seu ponto do pino e recoloca a argola no pino, tá? Então, esse é o ponto tricô. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer o ponto tricô e também o ponto cordão de tricô, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa videoaula para que vocês possam aprender com mais calma. Então, eu vou fazendo aqui a minha carreira de tricô até voltar lá no pino número 1. Cheguei aqui, ó, no meu pino número 1, faço o meu ponto tricô. E agora, eu vou voltar fazendo o esinho. Mas, no pino número 1 e no pino número 18, eu não vou fazer esinho, porque eles são os meus pontos de borda. Então, eu quero que eles fiquem bem fechadinhos. Eu vou, então, tecer eles em ponto meia, tá? Então, eu venho aqui, ó. No pino número 1, eu faço um ponto meia. No pino número 1. Nos outros pinos, eu faço o esinho, ó. Eu dou a volta em todos os pinos, tá? Este aqui é o esinho. E a hora que eu chegar aqui no meu pino 18, eu não faço o esinho. Eu venho pela frente e faço ponto meia. E aí, os meus pontos de borda, eles vão ficar bem fechadinho. Feito isso, ó, eu vou tecer o meu ponto esinho, ó. Só passando o fiozinho de baixo para cima. Tecendo um por um. Certo? Então, ó, eu fiz a minha primeira carreira de ponto cordão de tricô, que foi uma ida de tricô e uma volta de esinho, levando em consideração que o meu pino número 1 e o meu pino número 18, eu teci em ponto meia, eu não teci em esinho, porque eu quero que meu ponto de borda fique bem fechadinho. Tá? Então, agora, você vai seguir nesta sequência, tá? O meu fio tá aqui, ó. Então, eu vou tricô e volto de esinho. Eu venho de tricô, volto com esinho, certo? Você vai fazendo isso até você atingir o comprimento desejado da sua peça. Eu vou continuar aqui a tecer o trabalho e quando eu atingir o comprimento desejado, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, eu já finalizei aqui todo o meu trabalho, ó. Tá vendo aqui? Já fiz aqui, ó. Certo? Então, a gente veio aqui, colocou as franjas e veio tecendo
o nosso trabalho no ponto cordão de tricô. Eu usei o novelo completo, só sobrou, ó, esse pouquinho de fio, que é onde eu vou finalizar e colocar as franjas pra gente tirar o nosso trabalho do tear. Então, ó, o que que eu vou fazer? Com esse restinho de fio que sobrou, eu vou fazer uma carreira de ponto meia. A gente não iniciou o nosso trabalho colocando a franja e fazendo uma carreira de ponto meia? Agora, você vai fazer uma carreira de ponto meia e colocar as franjas para tirar o nosso trabalho do tear, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma carreira de ponto meia com o restinho de fio que sobrou, né, do meu novelo, porque eu praticamente usei todinho o novelo. Então, não sobrou praticamente nada. Só esse daqui para fazer a carreirinha final. Então, eu venho fazendo aqui os meus pontos meia. Certo? Sobrou esse fiozinho aqui, ó. Esse pouquinho, tá? E o que que eu vou fazer agora para tirar o meu trabalho do tear? Eu vou pegar, ó, as outras franjas que eu deixei separado. Lembra? Eu falei, deixa separado 18 franjas pra gente colocar no final. A gente colocou 18 no início e agora vai colocar as outras 18 no final. Então, eu vou pegar aqui a minha franja, certo? Ó, vou dobrar ela no meio. E aí, eu vou fazer assim, vou começar por este lado. Aqui tá o meu fio, eu vou começar do outro lado. Então, eu vou vir assim, ó, vou passar aqui, ó. Vou tirar daqui, certo? E vou fazer assim, ó. E já posso ir tirando, tá vendo? Eu já tirei o primeiro, certo? Vou fazer novamente com vocês, ó. Pego o meu fio, dobro ele no meio, deixo ele aqui. Eu venho aqui com a minha agulha, passo aqui, ó, no meu ponto e tiro ele do pino. Tirei ele do pino, ó, ficou dentro da argolinha. Eu venho aqui, puxo o meu fio por dentro da argola, fico com uma argolinha aqui, e esse restante do fio eu passo dentro da argolinha e puxo, certo? E já saiu mais um ponto. Eu vou fazer isso com todos os pontos. Bom, já tirei aqui todos os meus pinos, ficou faltando o último pino. Então, ó, vou tirar aqui junto com vocês. Vou vir aqui, ó, passar na minha argolinha, puxar o meu fio e passar de novo na argolinha. E puxar. Não esquecendo que sobrou esse fio do meu trabalho. O que que eu vou fazer com ele para o meu trabalho não soltar? Eu vou pegar um fiozinho da última franja que eu coloquei e vou amarrar. Vou amarrar ele bem de levinho, assim, ó. E aí, depois que eu amarrei, eu simplesmente vou medir e vou cortar o meu fio do mesmo tamanho, tá? Já corto meu fio do mesmo tamanho e o meu trabalho saiu todinho do tear. Olha como que ficou super bonito, ó. Certo? Olha como que ficou o nosso cachecol. É só organizar as franjas direitinho. Aí, depois, se você achar que as franjas não estão retinhas, você simplesmente dá uma paradinha nelas. Se você achar que as franjas ficaram assim, muito pouquinho e você quer mais franja, ao invés de colocar
uma, coloca duas, que daí fica mais cheio, tá? Então, é só dar uma paradinha bonitinho aqui, tá? Nos dois, e assim ficou o nosso cachecol, ó. Olha que bonito que ele ficou. Bom, gente, então, ó, assim ficou o nosso cachecol. Eu medi aqui de uma ponta a outra, sem contar as franjas, deu 1,31 m, tá? Eu tenho 1,70 m de altura e eu coloquei ele assim, por trás aqui do meu pescoço e aqui bateu praticamente no início do meu quadril, tá? No finalzinho da minha cintura, indo pro meu quadril. E eu tenho 1,70 m, então eu acho que esse tamanho ficou bem legal, tá? Eu utilizei apenas um novelo, para que vocês possam ter um parâmetro, né? De quanto fica, né, de comprimento se eu utilizar apenas um novelo. Então, se você quiser maior, você vai estar utilizando mais um novelo, tá? Se você quiser uma gola, você não vai fazer as franjas, apenas vai unir e ele vai ficar uma gola, tá? Mas nesse caso, eu fiz aqui o cachecol para mostrar para vocês que com apenas um tearzinho de 24 pinos, a gente consegue fazer golas, cachecóis, né? Porque muita gente tem me perguntado e aí eu vim tirar essa dúvida com vocês. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou respondendo para vocês. Certo? Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.